Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Proporção. A proporção é definida como a igualdade entre duas razões. Bom, caso essa igualdade seja verdadeira, então dizemos que os números que foram as razões na ordem dada são proporcionais. Então, o estudo das proporções é essencial para o desenvolvimento matemático, pois elas possibilitam relacionar grandezas e assim resolver problemas do nosso cotidiano. São exemplos de proporções: escala de um mapa, velocidade média de um móvel, densidade de uma solução, tá? E outras, né? Ok? Então, a proporção ela é definida como a igualdade entre duas razões. Aí veja bem, o que é razão e proporção? A razão entre dois números é o quociente, quer dizer, a palavra quociente aqui significa o resultado da divisão desses dois números, tá? Quer dizer, a razão entre dois números, né? Quer dizer, uma divisão entre dois números, né? É o quociente, é o resultado, tá? Entre eles na ordem em que são dados. Sejam A e B dois números racionais, em que B é diferente de zero. Eu não posso ter B no denominador. Desculpa, não posso ter zero no denominador, né? Não existe divisão por zero, tá? Então, a razão entre A e B é dada por A sobre B, tá? Dois números racionais aqui, ou, na verdade, uma razão entre dois números inteiros, tá? Também podemos dizer assim, tá bom? Quando se tem duas razões e ambas estão sendo comparadas por uma igualdade, então temos uma proporção. Então, a razão, tá? O que é razão e o que é proporção? A razão entre dois números é o quociente, tá? É o resultado da divisão entre eles, entre esses dois números, na ordem que são dados, tá? Então, sejam A e B, aqui um exemplo, né? Sejam A e B dois números racionais em que B é diferente de zero, tá? Não posso ter zero no denominador. A razão entre A e B é dada por A sobre B, quer dizer, a razão, né? A divisão entre A e B, tá? A sobre B. B não pode ser zero. Show? E aí, o que acontece? Quando se tem duas razões e ambas estão sendo comparadas por uma igualdade, então temos uma proporção. Veja bem, caso a igualdade seja verdadeira, então os números serão proporcionais. Caso contrário, eles não serão proporcionais. Veja bem, os números racionais A, B, C e D, tá? São proporcionais se e somente se a igualdade a seguir for verdadeira. Então, A sobre B é igual a C sobre D, tá? Então, se A sobre B for igual a C sobre D, tá? Então nós temos aqui uma proporção. E aí o que acontece, né? Se A vezes D for igual a C sobre B, ai, meu Deus. Se A vezes D for igual a C vezes B, tá? Se AD for igual a BC, então nós temos uma proporção, tá? Se A sobre B for igual a C sobre D, então nós temos uma proporção. Nós multiplicamos cruzados e o meu resultado, tá? Ele tem que ser igual, tá? Bom, de maneira equivalente, né? Podemos dizer que a igualdade será verdadeira somente quando a multiplicação cruzada for verdadeira. Quer dizer, se A vezes D for igual a B vezes C, tá? Se A vezes D for igual a B vezes C, então nós temos uma proporção. O que é uma razão? Uma razão seria uma divisão, vamos dizer assim, né? Uma razão seria o resultado, né, da divisão entre dois números racionais, ou dois números inteiros, tá certo? Dois números racionais, né? Melhor assim, né? Porque eu posso ter um número com vírgula aqui, não é isso? Então, uma razão seria o resultado da divisão entre dois números racionais. Uma proporção, tá? Se eu tenho duas razões e elas são iguais, né? Tá? Elas são, existe uma igualdade entre elas, então elas são o quê? Proporcionais. Então eu tenho uma proporção, tá? Se A vezes D for igual a B vezes C, então nós temos uma proporção entre duas razões. Show? Propriedade da proporção. Considere a seguinte proporção entre os números A, B, C e D. Então, A sobre B igual a C sobre D. Bom,
Então, as seguintes propriedades são válidas, tá? A primeira propriedade, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Veja bem, a CB aqui, ó, são os meios, tá? AD são os extremos. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? A vezes D é igual a C vezes B, tá? A vezes D é igual a C vezes B, tá? Essa é a primeira propriedade, tá? Então, a segunda propriedade, a razão entre a soma ou diferença, quer dizer, a soma ou subtração, tá? Dos dois primeiros termos e o primeiro termo é igual à razão entre a soma ou diferença, né, ou subtração, dos dois últimos termos e o terceiro termo. O que é isso, né? Eu tenho A mais B sobre A, tá, é igual a C mais D sobre C. Quer dizer, a soma dos dois primeiros termos dividido pelo primeiro termo tem que ser igual à soma do terceiro e do quarto termo dividido pelo terceiro termo, tá? Da mesma forma que a subtração, né? A menos B sobre A vai ser igual a C menos D sobre C. Quer dizer, a diferença, né, entre os dois primeiros dividido pelo primeiro vai ser igual a diferença entre o terceiro e o quarto dividido pelo terceiro. Show? Essa é a segunda propriedade. Bom, como calcular proporções? Para verificar ou calcular se de fato os números são proporcionais, basta aplicar a primeira propriedade. Caso a igualdade seja verdadeira, então os números são proporcionais. Veja os exemplos. Verifique se os números 15, 30, 45 e 90 são proporcionais. Então, 15 sobre 30 tem que ser igual a 45 sobre 90. Tá? E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar cruzado. Tá? 15 vezes 90 vai ter que ser igual a 30 vezes 45, ou 45 vezes 30, tanto faz. Tá? Então, 15 vezes 90 tem que ser igual a 45 vezes 30. 15 vezes 90, 1.350. 45 vezes 30 também é 1.350. Logo, esses números, esses valores, né, eles são proporcionais. Existe um fator de proporcionalidade. Tá? 15 sobre 30, tá, é igual a 45 sobre 90. Na verdade, o que aconteceu, né? Nós multiplicamos por 3 em cima e embaixo, tá? 15 vezes 3, 45, 30 vezes 3, 90. Quer dizer, eles são proporcionais. Show? Outro exemplo. Sabe-se que os números 2, 4, x e 32 são proporcionais. Isso é uma afirmação, tá? Eles são proporcionais. Determine o valor de x. Bom, por hipótese, temos que os números na ordem que foram apresentados são proporcionais, né? Logo, podemos igualar as razões entre eles e aplicar a propriedade 1. Então, eu tenho aqui 2, 4, x e 32. Então, 2 sobre 4 tem que ser igual a x sobre 32. E aí, como é que a gente faz, né? 2 vezes 32 tem que ser igual a 4 vezes x. 2 vezes 32 tem que ser igual a 4 vezes x, tá? Bom, 2 vezes 32, 64. 64 vai ser igual a 4x. Bom, o que eu vou fazer? Eu não quero 4x, eu quero x. Então, esse 4 eu vou trazer para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 64 dividido por 4. Temos aqui uma equaçãozinha, tá? 4x igual a 64, né? Então, x vai ser 64 dividido por 4. X vai ser igual a 16. Show? Então, 2 sobre 4 é igual a x sobre 32. X vai ser 16. Eu multipliquei por 8. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 8, 32. Quer dizer, nós temos aqui uma proporção. Show? Grandezas diretamente proporcionais. Dizemos que duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais se a razão dos valores da primeira grandeza, né, é igual à dos valores da segunda grandeza. E assim sucessivamente, né? Veja bem, outra maneira de saber se duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais é verificando o crescimento ou decrescimento de ambas. O que isso significa? Nós temos duas grandezas, tá? Se uma aumentar e a outra também,
Aí elas são o quê? Elas são diretamente proporcionais, tá? Se uma aumentar e a outra diminuir, elas são inversamente proporcionais. Então, por exemplo, se uma grandeza aumenta, a outra também deverá aumentar, quer dizer, elas são diretamente proporcionais. Quando falamos de grandezas, veja bem, como exemplo de grandeza, né, nós citamos o comprimento, o tempo, temperatura, massa, preço, idade, tá? Então, isso tudo são o quê? São grandezas, são exemplos de grandeza, né? Quer dizer, o comprimento, se o comprimento aumenta e, não sei, uma outra grandeza também aumenta, então elas são diretamente proporcionais, tá? Se a temperatura aumenta e uma outra grandeza também aumenta, né? Sei lá, por exemplo, sei lá, temperatura e, sei, e massa, né? Se você aumenta a temperatura e a massa aumenta, então elas são diretamente proporcionais, tá certo? Então, se o preço aumenta sei lá, e a quantidade também aumenta, então elas são diretamente proporcionais. Show? Bom, as grandezas diretamente proporcionais estão ligadas, né, de modo que, à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, a outra altera de forma proporcional. Quer dizer, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Elas são diretamente proporcional. Da mesma forma que, se uma grandeza diminui, a outra também diminui, tá? Elas são diretamente proporcional. Então, por exemplo, se 3 cadernos custam R$ 8, o preço de 6 cadernos custará R$ 16. Observe que, se dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Quer dizer, se 3 cadernos custam 8, tá? 6 vão custar 16. Se eu dobro o número de cadernos, se eu aumento a quantidade de cadernos, né, automaticamente, quer dizer, obviamente, né, eu aumento o preço. Quer dizer, eu tenho aqui duas grandezas diretamente proporcionais, tá? Se você aumenta uma, se você aumenta a quantidade, você também aumenta o preço. Show? Exemplo 2. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Então, com 30 litros, ele percorreu 300 quilômetros. Com 60 litros, ele vai percorrer 600 quilômetros. O que, que aconteceu, né? Daqui para cá, ó, daqui para cá eu multipliquei por 2, tá? De 30 litros, ele foi para 60, ele dobrou, ele multiplicou por 2. Da mesma forma que a distância percorrida, né, os quilômetros rodados, né, de 300 foi para 600, quer dizer, também multiplicou por 2. Quer dizer, de 60, né, foi para 120. Quer dizer, ele dobrou, multiplicou por 2. E aí de 600 foi para 1.200. Também multiplicou por 2. Quer dizer, eles são diretamente proporcionais, tá? Se eu dobro a quantidade de litros, eu dobro a quantidade de distância. A quantidade não. Eu dobro a distância, os quilômetros rodados, tá? Aqui, ó, daqui para cá eu estou o quê? Estou multiplicando por 4, tá? De 30 para 120 eu multipliquei por 4. De 300 para 1.200 eu também multipliquei por 4, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4, tá? Daqui para cá eu multipliquei por 2. Daqui para cá eu multipliquei por 2. Daqui para cá eu multipliquei por 2. Daqui para cá multiplicou por 2. Show? Então, se uma grandeza dobra, a outra obrigatoriamente vai dobrar. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Show? Exemplo 3. Os números x, t e 2 são diretamente proporcionais aos números 5, 6 e 10. Determine os valores de x e de t, tá? X, t e 2 são diretamente proporcionais aos números 5, 6 e 10. Determine os valores de x e de t. Então, a resposta, né? Vamos pegar aqui, ó, x sobre 5 vai ser igual a t sobre 6, que vai ser igual a 2 sobre 10, que vai dar um quinto, tá? 2 sobre 10, simplificando aqui, ó, vai dar um quinto. Show? Sim? Né? 2 sobre 10 é o mesmo que um quinto. Aí o que, que vai acontecer? Eu posso dizer que x sobre 5 é igual a um quinto. Aqui, ó, x sobre 5 é igual a um quinto, tá?
E t sobre 6 também é igual a 1/5. Eu posso dizer, como eles são iguais, como esse é igual a esse, que é igual a esse, eu posso dizer que esse é igual a esse e que esse também é igual a esse. Tá? E aí, encontramos os valores de x e de t. Bom, multiplicando cruzado cada uma das igualdades, nós temos, né? 5x igual a 5, aqui, ó. 5 vezes 1, 5, tá? E 5 vezes x, tá? 5x. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Então, 5x é igual a 5. X vai ser igual a 5 dividido por 5. Esse 5 vem para cá dividindo, tá? Então, x é igual a 1, tá? O t, 5t é igual a 6. Aqui, ó. 5 vezes t é igual a 6 vezes 1. Então, 5t é igual a 6. T vai ser igual a 6 dividido por 5. T vai ser igual a 1,2. Beleza? Show? Vamos seguir. Bom, então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo está longo, se está curto, se está confuso, se está dando para entender, tá? Se eu precisava colocar mais informações, enfim. Comenta aqui para mim o que você achou do vídeo. E se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, aciona o sininho lá das notificações, tá bom? E é isso, vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá bom? E se inscreva no canal e façam comentários aqui, por favor. Show? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.